Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um maiô, body, se preferir, feito com um novelo de fio Anne e agulha número 2. Ele é bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Vamos ver como faz? Seus lindos, essa peça nós começamos pela largura que nós precisamos por meio das pernas, aquela parte que chama de cavalo. Nós vamos precisar de múltiplo de 4 mais uma correntinha. E com isso já está incluída a correntinha de subir, que equivale ao primeiro ponto. E eu vou fazer a peça com uns 8 centímetros mais ou menos de largura, uma peça não tão estreita. Então aqui com fio Anne e agulha número 2, eu já tenho 25 correntinhas. Então eu inicio voltando 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. A quarta equivale à base desse ponto alto. A partir da quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Terminei minha primeira carreira com as minhas 3 correntinhas mais 21 pontos altos. Inicio a segunda fazendo 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do ponto de base seguinte, eu faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Chego no final da carreira, faço meu último ponto da carreira na correntinha inicial da carreira anterior, que equivale ao primeiro ponto alto, né? Viro a peça. E agora eu vou repetir carreirinhas que nem eu fiz essa segunda, até eu chegar a mais ou menos 10 centímetros dessas carreirinhas em ponto alto. Iniciando a carreira sempre com 3 correntinhas, pulando o ponto alto que eu acabei de fazer, e fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, fazendo o último ponto da carreira na terceira correntinha inicial da carreira anterior. Com 12 carreiras, eu tenho um pouquinho mais do que 10 centímetros dessa etapa e eu vou mudar o ponto. Eu vou iniciar essa carreira com 3 correntinhas, faço um ponto alto no primeiro ponto alto de base e agora a repetição dessa carreira eu vou fazer com 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, 2 pontos altos nos 2 pontos altos de base seguintes. E eu vou repetir isso. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, faço 2 pontos altos nos 2 pontos de base seguintes. E repete. E aí, no final da carreira, eu faço as minhas 2 últimas correntinhas e 2 pontos altos, um no último ponto alto de base e o segundo na terceira correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, carreira seguinte, uma correntinha e eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Então, eu faço 2 pontos baixos nos 2 pontos altos de base e 2 pontos baixos nas correntinhas. Chegando no final da carreira, eu faço o último ponto baixo na terceira correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e agora eu vou fazer repetições dessas 2 carreiras. A diferença é que enquanto eu estiver fazendo aumento para a virilha, eu vou fazer as carreiras de ponto alto da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas, faço um ponto alto no primeiro ponto baixo de base, 2 correntinhas, pulo um ponto baixo de base e faço 2 pontos altos nos 2 pontos baixos seguintes. E agora eu vou repetir. 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base, faço 2 pontos altos nos 2 pontos baixos de base seguintes. E repete.
Para finalizar a carreira, eu faço as minhas 2 últimas correntinhas, pulo um ponto de base, faço os meus 2 últimos pontos altos no último ponto baixo de base, e a carreira seguinte, na alternância, é a de ponto baixo, que eu inicio com uma correntinha e faço um ponto baixo para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Meus amores, termino a carreira fazendo o último ponto baixo na correntinha inicial da carreira anterior. Vira a peça e agora eu vou fazer a carreira de ponto alto que tem aumento. E eu vou ficar alternando essas 2 carreiras, exatamente como eu acabei de mostrar para vocês, sempre com esse aumento, até chegar à altura que eu quero para essa cavinha da virilha. Meus amores, voltei para mostrar para vocês como vai ficando com esse aumento. Fazendo sempre um aumentinho nas carreirinhas de pontos altos, eu com 7 carreiras de pontos altos, eu já dobrei a largura que eu tinha no início da peça. Eu comecei com 8 centímetros, mais ou menos, né? Aqui eu já estou com um pouquinho mais do que 16. E eu estou com 9 centímetros de altura nessa parte furadinha. E eu vou seguir mais algumas carreiras, exatamente com essa distribuição, até chegar à altura que eu quero para essa minha partinha da virilha. E já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Seus lindos, com 16 carreiras dessas de ponto alto, eu cheguei a mais ou menos 17 centímetros de altura e acho que já está um tamanho bom para minha virilha. Aqui eu tenho 27 de largura. Meus amores, então com essa largurinha aqui, eu vou mudar a distribuição de pontos. Aqui, a última carreirinha que eu fiz foi a de pontos baixos e eu arremato. O que acontece? Nessa peça aqui eu já fiz as contas de quanto eu quero de largura para essa metade, levando em conta que essa é uma peça que vai ser amarrada, então ela larga, eu quero mais 11 centímetros de largura nessa metade. Então, sempre lembrando, se você estiver aí ajustando o tamanho, você confere os centímetros que você precisa, o quanto a sua peça deve alargar, levando em conta que é uma peça de amarrar. Eu já fiz as minhas contas aqui e eu quero mais 10 desses quadradinhos. Então, levando em conta que eu já vou fazer o aumento na carreira de pontos altos, vão ficar 4 quadradinhos para cada lado, não é? Então, aqui eu já tenho 16 correntinhas e eu vou fazer a mesma distribuição que eu vinha fazendo na carreira de ponto alto. Eu faço 2 pontos altos no primeiro ponto baixo de base, duas correntinhas, pulo um ponto baixo de base, 2 pontos altos nos 2 pontos baixos seguintes e sigo com 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base e 2 pontos altos nos 2 pontos de base seguintes. Seus lindos, chegando no final da carreira, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, faço os meus 2 últimos pontos altos no último ponto baixo de base. E agora, para fazer esse mesmo alongamento que eu fiz do outro lado, eu vou fazer 16 correntinhas, faço mais 2 correntinhas para iniciar a carreira, volto 2 e a partir da terceira eu faço 16 pontos baixos nessas 16 correntinhas de acréscimo. Fiz os meus 16 pontos baixos iniciais. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Meus amores, terminei a carreira de pontos baixos com um ponto baixo para cada correntinha e para cada ponto alto da carreira anterior e os 16 de acréscimo. E agora, sendo essa carreira de ponto alto de alternar, eu vou começar essa primeira carreira do alongamento da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas, pulo um ponto baixo da base e vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto baixo de base.
Na sequência, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base, faço 2 pontos altos nos 2 pontos baixos seguintes. E aí eu vou repetir isso. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos. Aqui eu já fiz os meus 16 pontos de acréscimo. E olha lá, pulando os 2 pontos de base, já dá certinho para alternar com a parte que eu já tenho pronta. E agora, então, eu sigo a carreira com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos nos 2 pontos de base seguintes. Seus lindos, segui minha carreira com 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base, 2 pontos altos por toda a carreira, finalizei com 4 pontos altos e agora é a minha carreirinha de pontos baixos, que eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior, sendo o último ponto baixo nas 3 correntinhas iniciais da carreira de base. Meus amores, terminei a minha carreira toda em pontos baixos e agora eu vou fazer a minha carreira de ponto alto, iniciando com 3 correntinhas, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no ponto de base seguinte. E na sequência são 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos. E agora eu vou, meus amores, alternando essas carreiras, sendo as de ponto alto, alternando uma iniciando com 3 correntinhas e 3 pontos altos, e a seguinte eu faço 3 correntinhas e 1 ponto alto. E depois eu sigo com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos. Isso para o ponto alto ficar descasado. E eu vou repetir essas carreiras até chegar agora à altura que eu quero para frente da minha peça. Meus amores, fazendo a sequência de carreiras, como eu falei para vocês, sempre alternando uma de ponto alto e uma de correntinha, sendo que uma de ponto alto eu inicio com 3 correntinhas e 3 pontos altos e a outra com 3 correntinhas e 1 ponto alto, a peça vai ficando com a lateral reta, assim, e as carreiras de ponto baixo faço um ponto baixo para cada correntinha e para cada ponto alto de base. Aqui eu já tenho 23 centímetros desde que eu fiz esse aumento na largura e tem 40 desde que iniciou o ponto furadinho. E fazendo mais alguns centímetros exatamente com essa mesma repetição de distribuição de pontos, termina a minha parte da frente. E eu vou terminar essa repetição com uma carreira de pontos baixos. Meus amores, com 48 centímetros no total desse ponto furadinho, eu acho que já está uma altura boa para frente da minha peça. E isso eu consegui fazendo 28 carreiras depois que eu iniciei essa parte aqui do aumento. Então, eu vou arrematar aqui a minha última carreirinha sendo a de ponto baixo. E agora eu vou emendar aqui embaixo para fazer parte das costas, tomando cuidado da alternância de frente e verso dos pontos coincidir, porque eu quero que o direito da minha peça seja com o lado avesso do ponto alto. Para esse lado aqui está o lado avesso do meu ponto alto, que eu gosto sempre de mostrar esse detalhe para vocês. Que olha lá, aqui o meu ponto alto está gordinho. O lado avesso dos pontos ele é sempre mais onduladinho. Olha lá, aqui o meu ponto alto está mais retinho e o ponto gordinho desse lado está sendo o ponto baixo. Então, para coincidir os lados dos pontos, direito com avesso, eu vou emendar o meu fio para iniciar as costas aqui exatamente onde eu comecei o trabalho, onde está o fiapo inicial do trabalho. E eu vou começar a parte das costas já fazendo aumento. Eu vou fazer como eu iniciei a segunda carreira de pontos altos abertos na parte da frente. Então, eu inicio a carreira com 3 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha de base, que aqui foi a correntinha inicial da peça, né? E aí eu faço 2 correntinhas, pulo uma correntinha de base, faço 2 pontos altos. E aí, na sequência, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, 2 pontos altos nas 2 correntinhas de base seguintes.
Ou seja, gente, é a mesma repetição que eu fiz a partir da segunda carreira furadinha de ponto alto da frente. E eu vou fazer mais ou menos o mesmo número de carreiras, eu quero a mesma altura. Então, eu vou colocar aqui na edição o minuto que eu fiz essa segunda carreira na frente e já já eu volto para mostrar para vocês a sequência da peça. Seus lindos, na frente, essa parte que aumenta, eu tenho 16 carreiras, então eu fiz 15 e 16 com a de aumento, em pontos altos, não é? Então, aqui, na parte de trás, eu vou fazer uma carreirinha de repetição a mais. Aqui eu já tenho 16 carreiras. E com a de aumento, eu vou ter 17, não é? Então, com isso, eu vou precisar de menos quadradinhos. Então, com isso, eu vou fazer o meu aumentinho só de 4 correntinhas, que é o múltiplo da repetição do motivinho, né? E aí eu vou iniciar fazendo os meus 2 pontos altos no meu primeiro ponto baixo de base. Vou fazer 2 correntinhas, pulo um ponto baixo de base, 2 pontos altos, um em cada ponto baixo de base, 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos de base e, novamente, 2 pontos altos. Cheguei no final da carreira, faço as minhas 2 últimas correntinhas da repetição, pulo um ponto de base, faço 2 pontos altos no último ponto de base. E aí eu faço as minhas 4 correntinhas de acréscimo, mais 2 para iniciar a carreira. Aí eu viro a peça. E agora eu vou fazer a mesma distribuição de pontos que eu fiz na parte da frente, iniciando com uma carreirinha toda em pontos baixos. E eu vou fazer um número de carreiras que seja da altura que eu quero para a parte das minhas costas. Já já eu volto para falar para vocês quantas carreiras eu fiz. Então, seus lindos, nessa parte agora eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz lá na frente, como eu falei para vocês. E eu voltei para mostrar que nesse início da primeira carreira de acréscimo em pontos altos, nós fazemos com 3 correntinhas e 3 pontos altos para dar certa alternância. Meus amores, com 5 carreiras de pontos altos, ou seja, 11 carreiras no total, porque eu fiz a última em pontos baixos, eu vou arrematar essa parte aqui. Meus amores, para fazer a carreira de acabamento em pontos baixos na volta toda da minha peça, é legal observar Meus amores, eu quero fazer a carreira de acabamento em pontos baixos coincidindo o lado direito do ponto baixo do acabamento com o lado direito no maiô. Então, observando o lado direitinho que eu quero fazer o meu acabamento, eu vou emendar o fio em uma das laterais de carreira na parte do meio das pernas e eu vou fazer uma laçada, uma correntinha e 2 pontos baixos por lateral de carreira nessa parte de pontos altos. E 2 pontos baixos por cada lateral de carreira dessa de ponto alto. E se você quiser colocar lastex ou elástico, você faz como eu estou fazendo aqui com o fiapo inicial. Você trabalha ele dentro do ponto baixo. Que olha lá, fica totalmente tampadinho dentro do ponto. E sigo aqui, na virilha, eu também faço 2 pontos baixos por lateral de carreira de ponto alto. E eu vou pular a carreira de ponto baixo. Então, eu faço só 2 pontos baixos por cada lateral de ponto alto, porque eu quero diminuir bastante essa parte aqui, dar uma boa tensionada aqui. Eu quero dar mais firmeza para a peça. Seus lindos, subi toda a minha virilha com 2 pontos baixos por lateral de carreira de ponto alto. Aqui nessa parte da extensão, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo desses da extensão. Isso para dar uma firmezinha aqui. Então, eu vou colocar minha agulha
logo acima de onde é o topo do meu ponto baixo, que aqui no caso, está de cabeça para baixo, não é? Chego aqui na lateral do que vai ser a subida, né? A lateral do meu maiô na frente. Eu faço um ponto baixo na primeira lateral de carreira de ponto baixo e vou fazer 2 pontos baixos na lateral de ponto alto e um ponto baixo na carreira lateral de ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos no ponto alto e um no ponto baixo. Seus lindos, cheguei no final aqui da lateral subindo. Faço um ponto baixo na última carreira de ponto baixo. Viro a peça, faço mais um ponto baixo aqui para virar. E aqui nesse topo, eu vou fazer diminuiçõezinhas para dar uma fechada aqui. Então, eu faço 2 pontos baixos sozinhos. O terceiro, eu faço 2 juntos. E vou seguir com a repetição de 2 pontos baixos sozinhos. E o terceiro em diminuição, ou seja, 2 juntos. Seus lindos, terminado o topo da peça, eu vou descer aqui a outra lateral da frente da mesma forma como eu subi, ainda há pouco. Então, eu faço mais um ponto nessa primeira carreira de ponto baixo do topo. E aí, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos na carreira de ponto alto e um na carreira de ponto baixo. E repete, 2 pontos baixos na lateral de carreira de ponto alto e um na lateral de carreira de ponto baixo. Meus amores, eu já fiz toda a volta de ponto baixo e eu sempre repetia o que eu tinha feito na parte da frente. Então, nessa lateral aqui da parte das costas, eu fiz 2 pontos baixos na lateral de ponto alto e um na lateral de ponto baixo. Aqui no topo, eu fazia sempre o terceiro ponto em diminuição, da mesma forma como eu tinha feito no topo na frente. A virilha, a cavinha das costas, eu fiz com 2 pontos baixos por lateral de carreira de ponto alto apenas. Segui a parte de baixo do meio das pernas com 2 pontos baixos também por cada lateral de carreira. Eu arremato com um ponto baixíssimo e terminei essa etapa. E agora ficam faltando só os cadarcinhos de amarrar, que eu vou fazer da seguinte forma. 2 pequenos aqui, um em cima e outro embaixo, na parte das costas e o equivalente na frente, não é? Uma dupla no topo da parte das costas e uma duplinha de cadarcinho para amarrar no pescoço. E para isso eu vou fazer cadarcinhos de correntinha com fio duplo. E para isso eu puxo um pouco do fio do novelo, pego aqui com a mesma agulha na base da parte das costas, bem no pontinho baixo, e faço uma correntinha de mais ou menos uns 12 centímetros. E vou fazer essa correntinha com 2 fios, um que eu acabei de puxar mais e o outro que vem do novelo, e eu vou fazer mais ou menos uns 12 centímetros de cadarcinho. E agora eu vou fazer uma correntinha igual no topo das costas. Então, meus amores, eu já fiz todos os meus cadarcinhos daquela mesma forma como mostrei para vocês. Eu fiz na base e no topo das costas, correntinha com fio duplo, e fiz o equivalente na parte da frente para amarrar, e fiz isso dos 2 lados. Aqui em cima, eu fiz bem no topo, na curvinha dos 2 lados. Aqui tem mais ou menos uns 40 centímetros de cada lado. Aqui para o pescocinho, eu fiz 2 cadarcinhos, um em cada correntinha de topo, bem no centro da peça. Eu fiz um de cada vez
E eu fiz bem nos pontos centrais da carreira. E aqui tá pronto o meu maiozinho. Fácil de fazer, fácil de ajustar, dá um efeito legal. Aqui no caso, eu gastei quase um novelo de fio Anne, sobrou isso aqui, sobrou bem pouquinho, para um tamanho M. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.